dando um errinho aqui pra mim, Daniel, no cadastro page TF. Tá dando que eu tenho que implementar a interface init. Você tem que... Pode apagar lá na tua... Você vai ver que aqui em cima da tua classe tá escrito implements ou init, alguma coisa aqui, né? Na tela que você está usando. Deve estar, por exemplo, escrito assim, implements aqui. Não, tá escrito implements. Pode apagar esse implements ou init aí que vai resolver. Isso aí é... Mas depois a gente entende melhor, porque isso aqui é um caso de herança, você está fazendo uma herança parcial e tal. Galerinha, como que funciona um excluir de um array? Vocês já excluíram alguma coisa de um array? Alguma vez? Não me recordo. Normalmente a gente vai adicionando coisa no array e tem que remover, ou tem que fazer alguma outra coisa. Ok. Então, prepare-se que eu vou revolucionar a vida de vocês. Porque o que a gente vai aprender aqui é um conceito bem recente, não é, eu vou chamar de recente comparado com a história da computação, mas é o conceito de filter e map, que são, quando a gente trabalha com arrays, normalmente, ou com, a gente pode chamar de coleções de objetos, porque necessariamente não é um array, às vezes não é um array, pode ter uma lista, dependendo da linguagem. A gente normalmente tem duas funções principais, tem o map, tá? E tem o filter. O map, o que ele é? Eu posso chamar, por exemplo, um array, vamos supor que eu tenho um array aqui, lista, vou dar um exemplo, tá? Um array que tem os elementos... Deixa eu abrir um navegador que faz até mais sentido para mostrar para vocês. Eu já mostrei aqui para vocês que aqui no console a gente pode executar código, né? Então, por exemplo, vamos criar um array aqui, teste, e o array ele tem o elemento 1, 2 e 3. Eu posso criar todo array, ele tem duas funções, ele tem o map aqui e tem o filter. O filter, ele vai filtrar os elementos do meu array, e o map vai... Deixa eu fazer aqui, por exemplo. Para cada elemento do meu array vai executar determinada função. Então vamos supor que eu tenho 1, 2 e 3, eu vou executar para cada elemento, eu vou executar determinado código. Então eu vou dizer que eu vou dar um console log, elemento vezes elemento. Eu vou dar um fechar aqui. Então o que eu fiz? Com essa função map, então, para cada elemento, e tem essa anotação aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou exibir um console log, elemento vezes elemento. Então o que eu fiz? Eu percorri todos os elementos do meu array e executei uma função para aquele elemento. Eu poderia fazer um pouquinho diferente, poderia ter vou chamar aqui de número, por exemplo, só para ficar claro que isso aqui é uma variável que eu posso mudar o nome. Tem um número. Só que aqui, em vez de dar o console log, eu vou dar um return. Então, para cada elemento... Olha, já estou dando um exemplo. O map, o que ele faz? Para cada elemento do meu array, executa determinada função que eu escrevo dentro desse bloco de código e retorna esse array já processado. Então, vamos supor que eu quero passar por todos os elementos do array e executar uma função com eles, eu uso o map. O filter, então, por exemplo, se eu quero percorrer um array e passar a função nele, que é bem comum normalmente, em vez de eu ter que fazer um for e chamar a função, não, eu faço um map e dentro do map eu chamo a função. É uma forma mais legível de escrever código. O filter também, então vamos, por exemplo, para cada elemento, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função. Se essa função retornar verdadeira, ele vai aparecer no meu filtro, senão vai ser falso. Então se eu colocar true aqui,
todos os meus elementos, então, eu estou filtrando, eu quero que se esse elemento, se essa cláusula aqui que eu colocar aqui dentro retornar verdadeiro, esse elemento vai continuar aparecendo no meu array. Se eu retornar falso, meu array, esse elemento vai sumir do meu array. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero filtrar o número 1. Então, se o elemento for igual a 1, ele aparece. Se ele for diferente de 1, o 1 ele some. E me retorna um array novo, sem aquele elemento. Se eu fizer isso aqui, eu esqueço que aqui dá para mexer no cursor. Então, se eu dizer que o meu array recebe o array filtrado quando ele for diferente de 1, eu vou remover o 1 do meu array. Porque eu tenho um elemento do meu array que é diferente daquele... Então, o que eu quero dizer? Esse meu filtro só vai retornar os elementos do meu array que forem diferentes de 1. Ou seja, esse 1 vai ser excluído. Ok? Beleza. E então, o que eu faço? Para excluir um elemento do array, a outra opção que eu posso fazer, galera, só para a opção mais tradicional para mostrar para vocês, eu tenho que colocar, por exemplo, teste.indexOf, eu passo o elemento, por exemplo, eu quero passar o elemento 2. Ele vai me retornar o índice, que é a posição 0 do meu array. Se eu vou teste. Delete, não, remove. Putz, é split. Splice. Eu tenho que passar a posição e quando ele acaba. Daí ele... Então, tipo, não, splice, Daniel. Deixa eu só voltar aqui e carregar meu array de novo. Ok. Então, se eu der meu splice, ele vai tirar uma fatia dele aqui. Perdão. Vai me tornar só elemento daquele pedaço. Então fica um negócio muito ruim de você trabalhar. Você trabalhar com index, você tem que guardar o index, tem que buscar. Não é uma boa prática, assim, não é um código muito limpo. Dá para fazer pegando a posição do array e removendo o elemento do array pela posição? Dá. Mas de qualquer maneira você vai ter que percorrer o array. E aqui você vai percorrer duas vezes. Você vai ter que percorrer uma vez para listar, para identificar o index, e você percorre o array para tirar um pedaço dele. Não é clear. Então, como que a gente deleta um elemento do meu array? Então eu vou, por exemplo, ter que pegar o meu tarefas, né? Eu vou carregar a minha lista de novo, né? Então this.listar, buscar do banco para pagar. Vou ter que fazer um let aqui porque é uma variável, né? Lembra que o let aqui, galera, é uma variável que ela tem que ser iniciada, tá? Ela não pode ser nunca vazia. Então garante que minha variável nunca vou precisar testar se ela é vazia. Porque ela sempre vai ter algum valor, mesmo que esse valor seja nulo, que é diferente de vazio. Let tarefas deslistar. E o que eu vou fazer? Agora, para eu excluir, eu vou pegar esse, vou dizer que meu tarefas vai ser o que? Vai ser o meu tarefas. E o que eu quero? Eu vou filtrar. Então eu só vou trazer... Eu vou dizer que meu tarefa vai receber um filtro. E aqui eu vou quebrar o código em linhas para vocês verem como é que fica mais bonitinho. Então, para cada tarefa, tá?
Eu vou abrir um bloco de código aqui. Então, para cada tarefa do meu filtro, se eu vou retornar, se essa tarefa, perdão, tarefa fica ruim, aqui é elemento, perdão. Para cada elemento do meu filtro, se ele for diferente da tarefa que eu estou passando, então o que ele vai fazer? Ele vai filtrar esse array tarefas, dizendo, só retorna os elementos que forem diferentes da tarefa que eu estou passando como parâmetro, né? Então esse meu tarefas agora é um novo array com todos os elementos menos esse que eu passei. Então o meu tarefas aqui está atualizado e agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que salvar lá no meu local storage para guardar esse dado aqui. Então local storage ponto salvar de um stringify tarefa. E desse modo eu posso ter uma função excluir. Como que eu chamo essa função excluir? Eu vou colocar aqui no meu lista page HTML. Aqui eu vou fazer uma coisa bem feia, tá, galera? Só vou colocar um button aqui só para fazer funcionar. Então eu vou colocar aqui no clique desse botão. Clique desse botão. Eu vou chamar a função excluir, que eu não escrevi ainda. Opa. Excluir. E eu estou passando excluir, estou passando tarefa. Ok? E aqui no meu lista page types HTML, eu só vou dizer que eu tenho uma função excluir aqui dele, né? Então, por exemplo, aqui se eu fosse fazer uma pergunta, deseja excluir, eu faria aqui na interface, tá? Depois a gente faz isso. O excluir, ele recebe uma tarefa que é do tipo tarefa, só para a gente garantir que está dando certo. E agora ele vai fazer o quê? Eu vou pedir para o meu tarefa.service deletar. Então, ei, diz tarefa.service. Exclui, né? Excluir, a gente falou. E eu estou passando o quê? Estou passando essa tarefa. O que é interessante, galera, quando eu excluir, eu vou ter que deletar, mas ele vai estar aparecendo na minha lista. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar de novo isso aqui. O listar recebe o tarefa service listar. Então, o que eu estou fazendo? No meu HTML, quando eu clicar no botão excluir, eu estou passando a tarefa que a gente sabe que a gente percorre aqui no array, né? Esse excluir está onde? Já que estou no lista page HTML, ele está no lista page TypeScript. Essa função excluir aqui vai chamar o quê? Chama o tarefa service excluir, que tem o tarefa aqui. E depois que ele excluiu, ele vai atualizar de novo. Vai dizer que eu tenho que de novo chamar o listar para pegar a lista mais atualizada no meu banco de dados. No caso aqui no local storage, né? E no tarefa service, como é que ele exclui? Eu pego a tarefa que eu passei como parâmetro, carrego a lista de novo, porque vai que a lista foi desatualizada, sei lá. Então sempre carrego ela novamente. E eu estou filtrando. Esse tarefas eu vou filtrar. Ou seja, eu vou trazer só os... ele até faz a explicação aqui. Retorna os elementos de um array que sei lá, que aceitam, Retorna os elementos de um array que são compatíveis com uma condição específica, uma função. Então, resumidamente, se essa cláusula aqui for verdade, o elemento daquele array vai ser retornado no filtro. E agora, vamos lá. Se eu for para a minha tela e vamos testar aqui. Agora tem um botão. Eu vou colocar uma legenda no botão aqui, perdão.
colocar aqui um manda bala. Mandei aqui um manda bala. Vai dar um reload daqui a pouco. Se eu clicar aqui no manda bala, o meu aula hoje... Ué? Ué? Não está funcionando. Vamos fazer um console? Então, excluir, ponto tarefa. Então, vamos ver porque não está funcionando. Então, aqui eu vou console log. Vou colocar estou excluindo tarefa.título, só para a gente visualizar aqui. Tarefa.título. Ah, já sei meu erro. Já, só de fazer aqui. E aqui vamos ver se ele está percorrendo a tarefa aqui. Então, vou dar só um console log. Ponto elemento. Console log. Para cada elemento. E para a tarefa. Então está dando um reload, vamos ver. Se eu clicar nesse aqui, ó, ele diz que eu mandei apagar o... Deixa eu limpar de novo aqui. Tarefa. Tô dando um erro aqui. Excluir tarefa. Aí é um botão, no clique dele, ok. Aqui então, no meu tarefa service, ele está exibindo que eu estou passando uma tarefa para excluir. E no meu tarefa service, eu estou primeiro imprimindo eu não estou passando tarefa. Só um segundo, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Lista page. Estou excluindo tarefa.título. Cadê eu estou excluindo? Ah, tá aqui, tá certo. Ele comparou. Eu tenho dois elementos aqui. Ah, tá certo, Daniel. Desculpa. Voltando. Então ele disse, estou excluindo a aula hoje. No meu tarefa server ele está percorrendo para cada elemento. Então, passei esse elemento. Estou aqui. E esse aqui ele está dizendo que eles estão diferentes. Então, por isso que eles estão iguais, né? Tá, vamos... Se dar um reload, vamos ver se ele está apagando e não está atualizando a tela só. Estou excluindo. Ok. Eu vou simplificar um pouco a função aqui. O certo seria que a gente tivesse um ID, mas aqui eu vou falar se meu elemento ponto título for diferente de tarefa ponto título, eu vou excluir. Vamos ver se ele vai dar certo agora. Então aqui no caso, se eu tiver duas tarefas com o mesmo título, ele vai apagar as duas. Mas beleza, depois a gente contorna isso com ID. Eu criei aqui uma tarefa teste. Eu vou criar uma tarefa nome, sei lá.
Agora eu vou lá na lista. Tenho duas tarefas. Mandar bala e teste e nome. Se eu clicar nessa aqui, eu deleto. Se eu clicar nessa aqui, eu deleto ela. Aqui eu estou usando o título, galera, como ID para deletar ele do array. O ideal seria que tenha um ID único, tá? A gente vai resolver isso depois. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o filter. Então, se essa cláusula aqui for verdadeira, esse return aqui for verdadeiro, os novos elementos vão participar desse array novo aqui. Senão, eles não vão aparecer. Eu vou colar essa função aqui para vocês. Programação. Pô, dá pra ficar até coloridinho aqui no... Então, eu passei aqui a função do excluir, tá? Então eu posso... Isso aqui tá de exemplo para vocês. E eu tenho aqui, para chamar a minha função, no meu lista page, eu vou colocar o código dele também aqui para vocês. Isso aqui não é tão... E meu lista page aqui no HTML, basicamente só adicionei o ion button. Se você já tivesse algum botão lá para marcar a tarefa como lida, como executada, primeiro vamos excluir fazer um CRUD mais completinho. E aqui o código do HTML para chamar a função. Dito isto, galera, vocês entenderam como funciona o nosso filter aqui? Eu confesso que eu demorei muito para entender como é que funcionava. Ok. O filter, é claro, a gente está usando ele aqui para deletar. Claro que quando a gente for usar banco de dados, a gente otimiza isso e esse código fica mais limpo ainda. Aqui a gente está removendo de um array, né? O filter ele serve para fazer umas coisas mais interessantes. Por exemplo, quando eu listar uma tarefa, será que eu quero listar todas as tarefas ou eu quero só listar as que eu tenho que fazer? Sabe? A maioria dos aplicativos, você tem duas listas, uma lista das tarefas já finalizadas e uma lista das tarefas a fazer. Então, por exemplo, aqui no meu listar, eu poderia ter um parâmetro aqui, por padrão traz todas, mas se eu quero só trazer as abertas ou as fechadas, então eu poderia usar um filter antes do meu return aqui. Então eu poderia ter aqui, isso aqui é interessante, galera, como é que eu coloco um valor, por exemplo, eu teria aqui um listar e vou passar filtro. Filtro, eu vou criar como se fosse uma string, tá? Uma string e o valor padrão do filtro é todas. Então no meu listar, então se eu não passar parâmetro para essa minha função, o valor de filtro vai ser todas. Estou carregando do banco e se eu quiser filtrar, por exemplo, eu posso fazer aqui um if filtro. Filtro. Igual a
sei lá, vamos supor que eu quero só abertas. O que eu faço? Eu vou fazer aqui, dizer que meu array tarefas recebe tarefas.map, ponto filter, aliás, e para cada elemento, o meu elemento tiver o status entrega true, ou seja, se meu elemento for status entrega true, ele vai retornar só essas, perdão, false, aliás, ou seja, ele não foi entregue. Se meu filtro for encerradas, eu posso filtrar. Se eu passar só as encerradas, ele só vai trazer quando o status de entrega for true. E se eu não passar nenhum filtro, ele vai retornar o tarefas para mim, que é o que eu carreguei. Isso a gente vai fazer uma maneira melhor. Galera, eu vou colocar esse método de filtrar aqui para vocês também, para passar a atividade de tarefa de vocês. É legalzinho, né? Eu fazer coloridinho aqui, não sabia que dava para fazer markdown completo. Enfim. Passei aqui a função listar. Ela está funcionando aqui, eu garanto. E o que eu quero? Eu quero que vocês façam uma nova tela de lista. Vocês vão lá criar uma nova page, sabe? Ionic gpage. Então, a tarefa de vocês. Vou colocar aqui. Criar uma nova página. E essa página só vai mostrar as tarefas encerradas, tá? Encerrado. Ah, conta, não tem nenhuma, a gente não aprendeu, a gente não implementou encerrar a tarefa ainda, né? Não tem problema. Vocês podem ir lá no storage, tá? Vão lá, só para testar. Você faz aqui no application, vai lá no local storage, tv blá 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 blá. Deixa eu criar uma nova aqui só para mostrar o desenho. E aqui, em vez de status entrega false, eu vou lá e edito para true. Beleza? Vocês têm uma tarefa que já foi entregue. Como que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma página nova. Então, vocês criam uma página nova. Dessa nova página, vocês importam, vocês vão fazer essa mesma declaração aqui do tarefa service, perdão. Essa mesma declaração que vocês já fizeram aqui com a outra tela de lista aqui, tá? Vocês vão fazer o public, tarefa service, blá blá blá. E aqui no listar, em vez de vocês só chamar o listar, vocês vão chamar o listar passando um parâmetro para o filtro. Beleza? Vocês conseguem fazer uma lista das encerradas. Se vocês quiserem fazer uma lista das abertas, também fica bom para vocês praticarem. Então, vocês vão ver que é simples. Depois que faz uma você faz a outra igual. Então, criar uma página aqui, só lista das encerradas, e outra que só lista as abertas. Daí semana que vem a gente faz o excluir tarefa e retornar, por exemplo, eu finalizei uma tarefa que não era para finalizar, então finalizar e desfinalizar, né? Colocamos as datas para funcionar e a gente encerra essa nossa primeira aplicação a gente conclude completo, se a gente consegue editar, cadastrar e excluir, né? E navegar entre as páginas e entender um pouquinho de filtro. Então semana que vem a gente faz isso.
Para daí na outra semana, galera, então no dia... Deixa eu pegar aqui meu calendário, que eu me perdi. Calendário. Então no dia 31 a gente tem aula que continua e... Porra, 7 de setembro a gente vai ter aula no 7 de setembro. Feriado. Então tá, dia 31 a gente continua e dia 14 a gente faz uma avaliação prática. Que basicamente eu vou passar, já que a gente pode fazer avaliações ainda assim mais dinâmicas por enquanto aqui durante a pandemia.